Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia. E a história de Saul na Bíblia está registrada no primeiro livro de Samuel. O nome Saul significa pedido. Alguns estudiosos sugerem que esse significado transmite o sentido de pedido de Deus. E Saul aparece na narrativa bíblica como um jovem camponês da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem de físico imponente, o mais formoso entre os israelitas. Sobre isso, o texto bíblico diz: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Além disso, a sequência da narrativa bíblica sobre a história de Saul mostra que ele era valente e muito corajoso. Na época em que Saul vivia, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Mas Samuel já havia envelhecido e seus filhos que começaram a julgar em seu lugar em Berseba eram injustos. Combinado a isso, havia também as frequentes ameaças de nações vizinhas, especialmente dos filisteus, e então os israelitas começaram a pedir por um rei. Eles desejavam ter um líder guerreiro que, segundo eles, pudesse livrá-los de qualquer investida inimiga. Mas quando os israelitas desejaram e pediram por um rei, eles também rejeitaram a liderança divina através do ministério de Samuel. É verdade que antes de Saul, já estava nos planos de Deus conceder um rei a Israel. Por esse motivo, a lei de Moisés já trazia a regulamentação da futura monarquia em Israel, conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo 17, entre os versículos 14 e 20. Tudo isso significava que a presença de um rei em Israel não era algo incompatível com a liderança divina. No entanto, o rei deveria ser um corregente de Deus diante do povo. Mas todo o problema se deu porque os israelitas não quiseram esperar que Deus instituísse a monarquia em seu devido tempo. Eles queriam um rei que satisfizesse suas expectativas humanas por não confiarem na providência do Senhor. Então Deus instruiu Samuel a conceder um rei ao povo. Samuel ainda advertiu os israelitas acerca das implicações de ter um rei de modo inoportuno, mas eles se recusaram a ouvir. Foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. E sob esse aspecto, Saul era o tipo de pessoa que atendia exatamente às expectativas do povo. Nesse contexto, a Bíblia diz que quando se encontrou com Samuel, Saul estava procurando algumas jumentas de seu pai que tinham se desgarrado. O profeta então profetizou que Saul seria rei e o ungiu secretamente na terra de Zufi. E mais tarde, Samuel confirmou a escolha de Saul como rei, apresentando-o publicamente ao povo em Mispá. E tão logo o rei Saul já mostrou toda a sua habilidade como líder e valoroso guerreiro. Quando o rei de Amon, Naás, sitiou Jabes de Gileade, Saul liderou um exército que destruiu os amonitas. Essa campanha militar impressionou o povo e os israelitas celebraram o reinado de Saul em Gilgal. O rei Saul teve de lutar contra vários inimigos do povo de Deus praticamente durante todo o seu reinado. O principal deles, sem dúvida, foi os filisteus. Inclusive, nós sabemos que foi numa das batalhas contra os filisteus durante o reinado de Saul que Davi matou o gigante Golias. E é bem verdade que Israel conquistou muitas vitórias sob o reinado de Saul. Porém, seus erros foram suficientemente graves para manchar drasticamente seu governo. De acordo com a narrativa bíblica, é possível mencionar 3 grandes erros cometidos pelo rei Saul. Em primeiro lugar, Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Isso aconteceu quando, antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu sacrifício em Gilgal. E quando Samuel chegou até ele,
o rei Saul escutou a primeira profecia de que havia sido rejeitado por Deus como rei e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo o seu coração para ficar no lugar dele. Em segundo lugar, o rei Saul desobedeceu mais uma vez ao Senhor quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas. Saul resolveu poupar o rei Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo conquistado. Naquela ocasião, mais uma vez o rei Saul escutou a repreensão e a reprovação de Deus através do profeta Samuel. Inclusive, foi nesse episódio que Samuel proferiu as conhecidas palavras: "Eis que é melhor obedecer do que sacrificar." O fato de o rei Saul ter poupado o rei amalequita contrariando a ordem de Deus contrasta com o caso em que ele iria executar seu próprio filho, Jonatas, quando por ignorância o rapaz desobedeceu a uma ordem sua. Ou seja, em outras palavras, Saul esteve disposto a poupar um rei pagão contra a ordem de Deus, mas desejou matar o próprio filho. E após esse incidente envolvendo os amalequitas, Samuel se afastou completamente de Saul. Logo depois, o profeta ungiu Davi como sucessor de Saul no trono de Israel, cumprindo assim a ordem do Senhor. Em terceiro lugar, já após a morte do profeta Samuel, o rei Saul confirmou sua terrível condição iníqua quando procurou a ajuda de uma feiticeira, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Ele estava desesperado e procurava alguma mensagem de esperança antes de sua batalha. Nesse ponto, é muito discutido entre os estudiosos o que realmente teria acontecido naquela ocasião em Endor. Teria Deus permitido que, extraordinariamente, o espírito de Samuel surgisse dos mortos para trazer uma última palavra de condenação contra Saul? Ou será que aquele fenômeno não passou de uma enganação demoníaca para perturbar ainda mais aquele homem que tinha se perdido em seus pecados? Seja como for, Saul, pela terceira vez, teve de escutar que seu reino havia chegado ao fim, que sua morte estava próxima e que, àquela altura, Davi já era seu sucessor oficial. Então, o final do reinado do rei Saul foi trágico e melancólico. Cada vez mais ele foi se afastando do Senhor. Inclusive, ele foi perdendo suas características, tornando-se um homem depressivo, medroso e perturbado. Alguns intérpretes consideram possível que Saul até tenha se tornado um tipo de doente mental com episódios de esquizofrenia. Inclusive, a Bíblia chega a dizer que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul, e Davi até serviu para acalmá-lo tocando sua harpa. Mas Saul também perseguiu ferozmente a Davi, impulsionado por um ciúme mortal. Para se ter uma ideia, Saul chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdotes quando o sumo sacerdote ajudou Davi. A Bíblia também diz que Davi teve a oportunidade de matar Saul pelo menos 2 vezes. Mas Davi poupou-lhe sua vida, afirmando que não podia tocar no ungido do Senhor. Mas finalmente o reinado e a vida de Saul chegaram ao fim em uma desastrosa batalha contra os velhos inimigos filisteus. No Monte Gilboa, ele e 3 de seus filhos morreram, entre eles Jonatas, amigo de Davi. A Bíblia diz que, temendo ser capturado pelo exército adversário, Saul lançou-se sobre sua própria espada. E no outro dia, quando os filisteus começaram a recolher os despojos dos mortos no campo de batalha, encontraram o corpo de Saul. Então eles cortaram sua cabeça, penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean para vergonha pública e levaram suas armas para o templo de Dagon em Astarote. Mas depois, num ato de bravura, os homens de Jabes de Gileade resgataram os corpos de Saul e seus filhos. E após queimá-los, eles recolheram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes.